Olá, estamos aqui no primeiro podcast da Chai e da ID para trazer alternativas de solução para os cartórios extrajudiciais brasileiros de como fazer novos investimentos, novas possibilidades de rendimentos. E em função de vários estudos, que a Chai tem 20 anos no mercado, e nessa parceria junto com a ID, a gente percebeu que existia uma dor muito grande e que a gente poderia estar trazendo algumas soluções. E com isso nós estamos aqui com Márcio Valentim, que é advogado, expert em vários temas, nos ajudou na Chai em várias dores, né? E com essa mudança tributária, os detalhes fazem muita diferença. Então seja bem-vindo, Márcio. Que bom que a gente está junto levando soluções aí para o mercado. Muito obrigado, Denise, muito obrigado a todos que nos ouvem. Assim como, acho que esse ano é muito feliz, né? Porque a Chai completa 20 anos e a ID completa 15 anos, né? São, de um lado, 20 anos levando organização, levando gestão, levando educação de gestão, e do nosso lado aqui, 15 anos levando conhecimento de sucessão, conhecimento de proteção de patrimônio, de organização de patrimônio. E agora a gente está juntos nesse projeto, um projeto muito bacana, porque a gente vai tentar proporcionar, né, tentar levar aos titulares de cartório, aos notários, e também aos servidores que trabalham nos cartórios, né, um pouco de conhecimento de educação financeira para investimento, né? Como investir a longo prazo, como pensar em investimento a longo prazo, levando em consideração que num dado momento da vida todo mundo vai parar e precisa ter uma fonte de renda complementar, precisa ter uma receita complementar. Então eu acho que a ideia desse podcast, desse estudo que a gente está fazendo é gerar alguns insights para que as pessoas possam pensar nas oportunidades. E nesse momento especialmente, momento de reforma tributária, momento de legislação tributando renda complementar, né? Então acho que tem chance de sair um material bom aqui para todo mundo e contribuir para as pessoas. Que bom, que bom. Márcio, me diz assim, ó, tu trabalhas com planejamento patrimonial há muito tempo, né? Há muitos anos. O que você observa que os titulares de cartório eles têm uma boa renda, né? Tem cartórios grandes, cartórios médios, cartórios menores, mas eles sentem que algo está faltando de estratégia financeira, porque eles vêm da área do direito. Então, ter essa educação financeira tem que ter um estudo em relação a isso. E como fazer com que a gente direcione algo, que eles utilizem essa renda para terem mais segurança num investimento a longo prazo? Quando a gente avalia investimento, eu acho que o ponto principal é entender o perfil do investidor, né? Você tem públicos que aceitam mais risco e público que aceita menos risco. Na minha percepção, até pelos titulares de cartório que eu conheço e você conhece muito mais, a percepção que eu tenho é que o titular de cartório ele é um investidor ultraconservador, né? Ele tem receio de investir em aplicações que são mais arriscadas, por exemplo, bolsa de valores, né? Porque ele não tem o conhecimento e ele vai ficar dependendo sempre do conhecimento do assessor de investimento dele, né? São poucas pessoas, né? Não só o titular de cartório, mas no geral poucas pessoas que conseguem casar a sua atividade do dia a dia com a necessidade de conhecimento de um investimento de renda variável para poder assumir esse risco. Então, quando a gente olha o perfil do investidor conservador, né, é natural que o titular de cartório, o servidor de cartório, que tenha renda para investimento, é natural que ele prefira investir em imóveis rurais, imóveis urbanos. Então, ele compra um imóvel pensando em ter a renda do aluguel e também compra o imóvel pensando em ter a renda da valorização do imóvel para depois fazer a desmobilização. Isso é natural, né? Quando você pensa em investimento imobiliário, o que é sem sombra de dúvida o investimento mais conservador que existe e é muito rentável efetivamente, a gente tem que avaliar, quando a gente pensa em risco, a gente tem que avaliar o tamanho do investimento, né? Comprar uma fazenda
não é só o investimento de imobilizar na terra, é o investimento de comprar a terra e depois investir para fazê-la produzir. Comprar um terreno para construir é comprar o terreno e depois investir na construção. Comprar um imóvel pronto para gerar renda de locação é arrumar o inquilino, trabalhar para que o imóvel não fique vazio, para não ter vacância, para ele poder girar sempre. E em todas essas situações, né, seja comprar um imóvel rural, seja comprar um terreno para construir, seja comprar um imóvel pronto, você ainda tem que fazer análise de tempo, né? Quanto tempo que você vai ficar com esse imóvel até ele chegar na valorização ideal, que chega a hora de fazer a troca, né? Então, quando eu vejo o titular de cartório, eu vejo uma pessoa que tem poder aquisitivo para poder gerar, tem geração de caixa que permite a ele fazer investimento imobiliário, mas muitas vezes, por não conseguir fazer um investimento maior, ele fica sujeito a investimentos menores, né? Então, é natural que você tenha investimento em compra de imóvel na planta, que vai pagando parcelado, que você tenha investimento em SPE, Sociedade de Propósito Específico de Construção Imobiliária, compra de loteamento a prazo e por aí vai. Então, o perfil do investidor de cartório é um perfil conservador. E aí a gente tem que analisar que tipo de orientação que a gente pode passar para ele, para que ele possa pensar em comprar imóvel, ter renda do imóvel e gerir, né? Então, acho que o desafio da educação é apresentar esses tempos, né? Como investir é uma necessidade de conhecimento. Como manter e fazer esse rendimento multiplicar é outra necessidade de conhecimento. Qual o momento ideal para fazer a troca desse investimento, vender esse imóvel para comprar outro, é outra prática. E aí você vai pensando no longo prazo. Então, partindo do princípio de que o dono do cartório, assim como qualquer outro empresário, ele não quer trabalhar a vida inteira ou ele vai precisar parar em determinado momento, é como que a gente pode construir uma carteira de investimento segura, conservadora, que tenha um rendimento perene e que esse rendimento possa gerar uma renda recorrente para ele num determinado momento. Acho que esse é o Pela desafio. minha experiência dentro do segmento, realmente é um segmento conservador, né? Eles querem mais segurança para atuar. E com esses questionamentos, com esses pontos devidos que tu trazes aqui, eles são sedentos por essa resposta. Sim. Porque eles não têm essa informação. É muito difícil. E a Lei 15.270 do Imposto de Renda, né, pessoa física, ele chegou para ficar. Então, eles vão ter que alinhar as suas análises de balanços patrimoniais e nessa lei está previsto que acima de R$600 mil ano vai ter um impacto. Sim. E o que eles podem fazer para minimizar esse impacto que não tem volta? A nova lei 15.270 de 2025, né, que ela foi editada aí finalzinho de 2025, ela trouxe um imposto complementar, né? Então você tem imposto de renda à pessoa física mínimo, né? No espírito do legislador, ele quis dizer o seguinte: olha, todo mundo que ganhe acima de R$600 mil por ano vai pagar um imposto de renda complementar que pode chegar a 10%, né? Então, se a pessoa tiver uma renda igual ou superior a 1.200.000 por ano, essa renda vai sofrer a tributação no teto de 10%. O que significa isso? Significa que todas as rendas da pessoa física, né? E isso não se aplica só ao titular de cartório, se aplica a todo mundo, né? Todos os profissionais liberais, nós. todos os empresários, inclusive nós. Isso significa que tudo que nós temos de renda é somado. Então, no caso específico do titular de cartório, o que sobra de rendimento para ele, quando ele fecha a contabilidade dele lá do mês, do livro caixa dele, o que sobra de rendimento dele, não importa se ele já pagou o carnê-leão sobre aquele rendimento. Então ele apurou o livro caixa, por exemplo, e no final do mês sobrou lá, o carnê-leão dele foi calculado sobre uma renda líquida de R$100 mil.
Então ele vai recolher o carnê-leão sobre R$100.000, vai pagar lá os 27,5% de imposto de renda sobre o carnê-leão. E aí sobrou lá 70 e poucos mil reais de rendimento para ele. Só que se você pegar os 70 e poucos mil reais e multiplicar por 12 todos os meses, você vai ver que vai dar mais de 600 mil. Então isso significa que no final do ano, no ano seguinte, quando ele declarar imposto de renda, ele vai pagar imposto de renda complementar, porque ele faturou acima de 600 mil reais. Mas a lei não é só isso, ela fala que são todas as rendas. Então, tudo que o titular de cartório tiver investido em banco, não importa se é CDB, se é fundo de investimento, se é debênture, qualquer investimento, letra do Tesouro Nacional, qualquer investimento financeiro que ele tiver, o rendimento dessa aplicação vai somar a renda dele como titular do cartório. Vai somar os 70 mil do exemplo. Vai somar os 70 mil do exemplo. Se por um acaso ele estiver recebendo aí um aluguel, 2 aluguéis, não importa se ele recebeu o aluguel e também pagou o carnê-leão sobre o aluguel. O que sobrar desse aluguel líquido vai somar naqueles 70 de novo, junto com o rendimento da aplicação financeira. E assim sucessivamente. Então, a lei, apesar de muita gente, principalmente na internet, na imprensa, falar que a lei veio tributar a distribuição de lucro, a lei não veio tributar apenas a distribuição de lucro. A lei veio tributar todas as rendas que a pessoa tenha como fonte de rendimento. Então, o aluguel vai ser, se passar do limite, vai ser tributado. O rendimento da propriedade rural, o titular de cartório tem um sítio, tem uma fazenda, ele produz ali produção agrícola, pecuária, leite. Tudo que ele tiver de rendimento, paga o imposto isoladamente dentro daquela atividade, aí depois soma-se tudo e se ultrapassou o teto vai gerar um imposto complementar. Né? Esse é o grande problema dessa legislação e é o grande problema para todo mundo. Né? Para o oficial de cartório, o titular de cartório, não é diferente. Né? Eu acho que a grande, talvez uma dor complementar que o titular de cartório tem é que, apesar do cartório ser um balcão aberto ao público, né? Então, o cartório ele atende no varejo o público que vai até ele, atende no digital o público que chega até ele presta um serviço essencial imposto, né? Porque o serviço ele é necessário para controle documental e registro, mas ele deriva da imposição da lei. Né? Então, o titular de cartório, ele presta um serviço sob delegação para atender uma necessidade obrigatória da população, né? E das empresas e todo mundo. Então, de uma certa forma, quando o titular de cartório tem empregados, estrutura física, sistema, ele tá agindo como se fosse uma empresa. Mas a legislação não permite que ele seja um CNPJ, não permite que ele possa escolher entre o Simples Nacional, o regime de apuração por lucro presumido, o regime por lucro real. Para a legislação, o titular de cartório é um delegatário pessoa física. E como pessoa física, ele está sujeito ao imposto de renda como pessoa física. Então ele está sujeito ao carnê-leão mensal, está sujeito ao livro caixa. Não é toda despesa que ele pode deduzir do livro caixa dele. E aí eu abro um parênteses, que tem muita despesa que não é deduzida por falta de conhecimento também. Mas a preocupação com a legislação é: eu vou ter que pagar o imposto complementar. Eu preciso ter conhecimento para saber como eu faço para pagar menos, ou se existe alguma forma de algum investimento que está isento a essa legislação. Esse é o desafio. Por isso que o titular precisa buscar conhecimento, e eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje de levar conhecimento vai ajudar muita gente. Excelente, e tem que ter essa atenção, vai ter que destinar um tempo para pensar e analisar sobre esses dados. E eu quero saber assim, nesses teus estudos, tu viu que o rendimento do fundo imobiliário pode ser deduzido com base nesse imposto de renda pessoa física M, né? A maioria dos titulares sabe disso? E se não sabem, como poderia mudar, né? Essa forma de complementar esse jogo de números? A legislação é muito nova, né? A legislação é muito nova, ela
entrou em vigor em 1º de janeiro de 26, ainda tem muita dúvida de como fazer os cálculos, mas uma coisa é certa, a Lei 15.270, ela expressamente declarou quais rendas são tributadas e quais rendas não são tributadas, ou quais rendas são tributadas exclusivo na fonte, né? Então, se você considerar a renda de ganho de capital, quando você compra e vende um bem e tem ganho de capital, essa renda ela é tributação exclusiva na fonte. Quando você pega todas as outras rendas de aplicações financeiras, de aluguel, fazenda, tudo isso é tributado. Mas a própria lei ela declarou o seguinte, olha, tem 3 tipos de investimento financeiro que eu permito que você aplique o seu recurso nele e que o ganho que você vai ter com esse recurso aplicado, esse ganho ele não será tributado pelo imposto de renda. E além de não ser tributado no imposto de renda, ele não soma a sua base de tributação do imposto de renda pessoa física mínimo. Não, né? Soma aqueles 70 mil que a gente deu de exemplo. Não soma aqueles 70 mil de exemplo. Ótimo. Então vamos imaginar que o titular de cartório, para ficar um exemplo mais fácil, vamos imaginar que o titular de cartório ele conseguiu chegar no final do ano e depois que ele somou todas as rendas dele que são tributadas, ele teve uma renda de R$800 mil. Então, ele teria que pagar imposto de renda complementar sobre a diferença, 200. 600 ele já recolheu os impostos dele, mas ele ganhou R$200 mil a mais que está sujeito ao imposto complementar, ele pagaria. Agora, vamos imaginar que ele aplique o dinheiro dele, que o dinheiro dele que está aplicado, a poupança, a reserva dele que está aplicado, não está no CDB, não está no Tesouro Direto, não está na Bolsa de Valores, né? Que ele está em um desses 3 investimentos que a lei prevê, né? Que são eles: debêntures incentivadas, cotas de fundo de investimento imobiliário e cotas de fundo de investimento do agronegócio. Então, se o titular de cartório ele aplica a sua reserva financeira em cotas de fundo imobiliário ou em cotas de fundo do agronegócio ou em debêntures, ou um pouco em cada um deles, tudo que ele ganhar de rendimento aqui, se este fundo de investimento imobiliário ou do agronegócio, e se esta debênture estiver enquadrada no requisito da lei, tudo que ele ganhar aqui, ele não vai pagar imposto de renda sobre os ganhos, e o que ele ganhar, receber na conta dele como dividendo desses títulos que são pagos, esse valor dos dividendos não somará a essa renda de 800 mil que ele teve, né? Então eu consigo diminuir o impacto do imposto de renda pessoa mínima escolhendo onde eu vou investir, né? Agora, a mesma lei também prevê quais são as necessidades. Então, não é qualquer debênture, é a debênture que se enquadra na lei de incentivo, né? São chamadas debêntures incentivadas, são as debêntures de infraestrutura. Também não é qualquer FIAGRO, é o Fundo de Investimento do Agronegócio, o FIAGRO, que cumpre os requisitos exigidos pela norma em quantidade mínima de investidor, em quantidade mínima de concentração, e esse fundo ele tem que ser listado e comercializado no balcão da Bolsa de Valores. E o fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, se o fundo imobiliário tiver a quantidade mínima de participantes, tiver regularmente inscrito na Bolsa, na CVM e tiver distribuição para um gestor e administrador, e ele tiver cumprir todos os requisitos, ele vai ser isento, né? Então, é muito melhor, em tese, você investir num fundo imobiliário que vai te pagar lucros e dividendos periódicos, todos os meses, ou todo trimestre, ou todo semestre, a depender da regra do fundo, e você vai receber esse lucro dele sabendo que esse lucro não vem com nenhuma retenção de imposto na fonte e que ao somar com a sua renda ele não exige o pagamento de imposto complementar, né? Porque uma coisa abrir um parênteses aqui, Denise, uma coisa importante. Quando a gente investe num CDB, de um banco, quando a gente investe em título da dívida pública, quando a gente investe em qualquer outro tipo de investimento,
Quando nós resgatamos, quando nós pedimos nosso dinheiro de volta, o que nós recebemos não é o valor do rendimento total. O que nós recebemos é o valor do rendimento total já descontado o imposto de renda retido na fonte, que vai ser no mínimo 15%, ou 17,5%, ou 20%, ou 22%, dependendo da categoria do investimento e o prazo que o dinheiro ficou. Então você imagina que você às vezes faz uma aplicação num CDB e tem que deixar o dinheiro por 720 dias ou mais parado ali para você conseguir ter o imposto de renda de 15% retido na fonte. Então eu apliquei meu dinheiro no banco, deixei parado 2 anos, acreditando na solidez do banco, acreditando que ele vai dar o retorno e quando eu recebo já vem com 15% descontado. Aí, exemplo, apliquei R$1 milhão, o meu dinheiro ficou parado 2 anos, quando eu resgatei R$1.200.000 já retido o imposto de renda. Esses R$200.000 que é o ganho, que já sofreu o imposto de renda, se este investimento CDB não faz parte da exceção da lei que a gente está comentando, esses 200 mil vai somar naquela minha renda de R$800.000 do ano e eu vou pagar imposto sobre ele de novo. Então, o que o titular de cartório precisa é ter essa noção de investimento, né? Não só a noção do risco, mas a noção de investimento. Eu, particularmente, gosto muito dos investimentos em fundos imobiliários, em fiagros e em debêntures incentivadas, pelo fato de que eles até podem parecer que rendem menos, mas quando você faz análise de longo prazo, você vê que ele tem um rendimento muito maior, né? O fundo de investimento imobiliário, por exemplo, quando você se torna cotista de um fundo, quando você investe o seu dinheiro no fundo imobiliário, você está se juntando com outras pessoas que têm o mesmo perfil de investimento que você. Estas outras pessoas vão ter uma assessoria específica de um gestor e um administrador, que é quem faz a gestão efetiva, a administração profissional daquele fundo. E esse conjunto de investidores vai começar a fazer aplicações no mercado imobiliário. Então ele pode comprar um terreno, pode comprar uma fazenda, pode comprar um galpão, pode comprar apartamentos. Todos imóveis pensando em carregá-los por um determinado tempo, esperando a valorização chegar e depois você vender. Então, quando eu olho pela perspectiva de que o fundo de investimento imobiliário, pela legislação brasileira, ele é um ente não tributado, então, quando eu, Márcio, pessoa física, ou você, Denise, pessoa física, compra um imóvel e você vende esse imóvel daqui a 5, 7, 8 anos, a diferença aqui de ganho vai ter retenção de imposto, você vai ter que pagar o ganho de capital. O fundo de investimento imobiliário, quando está perfeitamente enquadrado na legislação, ele compra o imóvel, vende o imóvel depois de um determinado tempo, e essa tributação aqui, ela praticamente é neutralizada dentro da estrutura. E aí eu tenho uma distribuição de lucros que não sofre a tributação na fonte. E além de não sofrer tributação na fonte, aí vem a nova legislação e fala assim, e ele também não acresce a sua renda mínima. Então, se a gente olhar pela prática do investimento colegiado, o fundo ele me dá um conforto maior porque eu tenho um gestor profissional, um administrador profissional, eu tenho auditoria, eu tenho uma série de regras que os administradores e gestores têm que cumprir, eu tenho uma segurança maior. Eu não preciso me preocupar com isso. Da outra forma, eu estou dividindo o risco com outras pessoas. Então, é diferente de eu ser cotista de um fundo, por exemplo, que tem 400 investidores. Então, se esse fundo está comprando um apartamento em construção de R$2 milhões, que tem uma projeção de valer 3 milhões daqui a 2 anos, quando a obra for entregue, é diferente de eu, como investidor individual, assumir o risco de comprar um imóvel de 2 milhões e eu, como investidor profissional, dentro de um fundo de investimento, eu dividir esse risco com outras 399 pessoas. Né? Então, eu acredito que alguns investimentos, como esse que a gente falou, das debêntures, dos fiagros e dos fundos imobiliários principalmente, eles ajudam a diminuir o risco e eles ajudam a potencializar o crescimento do patrimônio no longo prazo. Não é um investimento para quem precisa mover dinheiro no curto prazo.
Não é um investimento para você colocar o seu dinheiro hoje sabendo que você vai precisar daqui a 60 dias. Mas é um investimento muito bom para quem faz a sua poupança e vai colocando isso. E com uma facilidade. Eu tenho fundos de investimento imobiliário no mercado que a cota de investimento é de R$1.000, que a cota de investimento é de R$500, de R$100. Qualquer pessoa que chegar qualquer titular de cartório hoje que procurar o seu gerente de banco, o seu assessor de investimento e falar assim, tem cota de fundo de investimento imobiliário? Tem cota a partir de R$100, de R$500, de R$1.000, de R$10.000. Então ele cabe no bolso de cada um, né? Desde que a pessoa entenda o que está fazendo. E os relatórios mensais que os gestores e administradores são obrigados a entregar, ele de uma certa forma aguça a curiosidade para a pessoa ler aqueles relatórios, que não são documentos muito densos, são documentos pequenos, são informativos mensais, mas essa leitura simples de um informativo mensal vai fazer com que o nível de conhecimento se torne cada vez maior. Isso é importante, Márcio, porque, como eu falei antes, independente do tamanho do cartório, né, grande, médio ou pequeno, vai ter que olhar para esse ponto. Imagina o pequeno, né? Às vezes ele chega aí nesse limite dos 600. E daí faz muita diferença 10%. Independente da tributação complementar ou não, se a gente olhar o pequeno cartório, né, aquele que não atinge essa receita de 600 mil ano, como investimento para o titular de cartório, ele é uma boa opção. Né? Porque por menor, na minha percepção, tá? Por menor que seja o cartório, na menor localidade, o titular ele se adequa à região de trabalho dele. Então, o perfil de gasto dele se adequa àquela região. E é natural que a pessoa consiga ter uma poupança, consiga fazer uma renda. Então, independente de ser um titular de cartório de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, investir em aplicação financeira que te dá isenção sempre vai ser um bom negócio. E quando você investe de forma colegiada, de forma com menor risco, também diminui bastante. Né? Porque, falando em educação financeira, quando a gente pensa em educação financeira, o que vale é sempre aquela regra dos nossos pais e dos nossos avós, né? Uma pessoa prudente e inteligente não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Então, uma carteira de investimento bem pensada e bem trabalhada, ela vai ter vários tipos de investimento, porque afinal de contas, um pode não dar rendimento esse ano, o outro pode dar e no final você consegue compor uma cesta de investimento boa. E essa é a ideia, né? Então, quando nós, né, Chá e ID, começamos a pensar em termos de gestão, né, o que pode ser ofertado em termos de gestão, o que pode ser ofertado em termos de treinamento, de conhecimento, pensando em reforma tributária. É natural que a gente, quase um ano de estudo, né? É natural que a gente perceba que realmente este profissional ele precisa de assessoria, né? Assim como outros, né? Mas este profissional ele precisa de assessoria principalmente por quê? Porque ele tem capacidade de fazer investimento recorrente, né? Um titular de cartório ele pode fazer um investimento de R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês. Alguns podem fazer investimento de 10, de 15, de 20. Então, quando você tem uma massa de investimento como essa e essa pessoa tem informação, então esse mês me sobrou R$5.000, eu vou aplicar num fundo imobiliário. No mês que vem me sobrou outros R$5.000, eu vou aplicar um pouquinho aqui nesse investimento, no CDB, um pouquinho em bolsa, um pouquinho isso, e eu vou buscando, né? Então você vai compondo sua carteira. Mas a nova legislação nos obriga a pensar com um prazo de visão maior, e dentro desse prazo de visão maior como que eu posso investir em longo prazo, tendo uma receita melhor e isenta de imposto. Aí esses 3 títulos que a gente falou, que estão previstos na lei, se tornam as melhores opções, né? E só para complementar, acho que não sei nem se invade outro assunto ou não, mas assim, o titular de cartório, na minha visão, principalmente o registrador de imóvel,
ele tem uma percepção no dia a dia dele de escassez imobiliária ou sobra de imóvel, né? Porque toda vez que surge um registro de um memorial de construção, ele tem a informação de aonde que está sendo construído. Toda vez que surge um loteamento novo, aonde que vai ser esse loteamento novo? E nós temos que analisar o contexto como um todo. Então, é inegável que nos últimos 50 anos a população das cidades vem crescendo, enquanto a população do campo vem caindo. É inegável que o tamanho das propriedades rurais acaba aumentando na maioria das regiões, porque quanto tem menos gente trabalhando, as propriedades maiores. É natural agora, né, que você vê cidades como Vitória, no Espírito Santo, Balneário Camboriú e outras cidades, é natural que as pessoas comecem por falta de terreno, as pessoas comecem a comprar prédios prontos, antigos, derrubar e construir prédios novos. Então, quando você começa a ter essa percepção de que os grandes centros continuam crescendo, as cidades regionais que têm uma qualidade de vida melhor passam a ter um crescimento acelerado. Então, a demanda por investimento imobiliário ela é crescente e vai continuar crescente por muito tempo. E os fundos de investimento têm uma mobilidade muito grande de investimento. O fundo de investimento ele pode investir comprando o terreno efetivamente, ou ele pode investir financiando a construtora, ou ele pode investir financiando o comprador do apartamento, ou ele não quer fazer nada disso, ele pode comprar letra de crédito imobiliária no mercado, que é um título pronto, e investir ali. Então, ele tem uma mobilidade muito grande de investimento. Então, quando a gente soma toda essa oportunidade, a gente vê que se o fundo de investimento cumpre as regras previstas na legislação e se o gestor e o administrador do fundo têm uma tese bem desenhada e são pessoas que se adequam ao perfil do investidor, a tese de sucesso para 10, 15, 20, 30 anos é uma tese de perpetuidade de renda. E se a gente pensar em sucessão familiar, né, será que eu tenho condição hoje, eu, titular de cartório, estou me colocando no lugar de vocês, tá? Desculpa aí. Eu, titular de cartório, trabalhei 30, 40, 50 anos como titular de cartório. Exerci o meu ofício e juntei um patrimônio com imóveis urbanos, imóveis rurais. Não tive nenhum filho que conseguiu assumir outra serventia de cartório para poder dar continuidade, mas deixei um patrimônio considerável. Será que esse meu filho sabe gerir esse patrimônio? Será que esse meu filho ou minha filha sabe tomar conta dessa fazenda? Sabe gerir esses aluguéis? Então, quando a gente pensa também em perpetuação de renda para sucessores, né, para herdeiros, né? Não vamos falar sucessores, né? Porque tem uma diferença gritante entre um e outro, né? Todos os nossos filhos são herdeiros, né? Talvez, se algum conseguir desenvolver liderança, ele pode ser um sucessor, mas sem liderança ele vai ser um herdeiro. Então, será que os nossos herdeiros, nossos filhos, vão conseguir gerir esse patrimônio? Quando eu penso numa estrutura de fundo de investimento, eu estou deixando dinheiro. Porque ainda que o fundo de investimento tenha 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 investidores, e ainda que esse fundo de investimento tenha 100 imóveis como propriedade, eu como investidor, eu sou sócio de uma cota do fundo. Então, eu sou sócio de dinheiro. Então, quando eu peço a liquidez, quando eu peço o resgate da cota, eu não vou receber fração de vários imóveis, eu vou receber dinheiro. Então, ainda que eu pense em investimento de longo prazo, ganhar na valorização dupla, né? Ganhar no recebimento do aluguel, ganhar na valorização do imóvel, na compra e venda do imóvel, no financiamento do imóvel. Quando eu penso em longo prazo e eu olho para o lado da sucessão, talvez, em vez de deixar para meus filhos e meus netos um patrimônio que eles não vão saber gerir e que provavelmente, por não saber gerir, eles vão vender pelo primeiro preço e oferta que achar e vão perder muito dinheiro, talvez se eu deixar a cota de fundo de investimento, se eu deixar título de valor mobiliário, se eu deixar um investimento financeiro bem estruturado, aí sim eu vou estar fazendo com que meu patrimônio se perpetue e gere renda para os meus filhos, para os meus netos, e eles possam crescer e aprender, né? E essa educação financeira vira mais um item da pauta de educação financeira da família. Muito bom, Márcio. Nossa,
Isso muda a realidade, sabe? Porque o titular de cartório ele não tem um sucessor no cartório, mas no negócio dele, Sim. pessoa física, ele tem. E é a mesma dor de todos, né? É. Porque todos os empresários hoje, de uma certa forma, vivem isso, né? Você tem empresários em todos os segmentos, né? Profissionais liberais, então você tem advogados bem-sucedidos, médicos bem-sucedidos, comerciantes bem-sucedidos, industriais, produtores rurais bem-sucedidos, e todos vivem a mesma dor, né? É como que esse patrimônio vai ser transferido e como que ele vai ser gerido. E ao mesmo tempo, você tem do outro lado herdeiros também com a mesma dor, né? Porque esses herdeiros, eles, através do trabalho dos pais, né? Então, assim, o titular de cartório que fez sua faculdade, esforçou, passou no primeiro concurso, tomou posse no primeiro cartório, não se sentiu satisfeito, fez um novo concurso, quer dizer, esse profissional ficou várias décadas, né, dedicando a estudo até passar no concurso ideal, que ele achava ideal, chegar no cartório que era ideal, ele construiu um patrimônio. E através dessa produção de trabalho dele, ele proporcionou aos filhos uma educação melhor do que a que ele teve, ele proporcionou um padrão de vida melhor do que ele teve, né? E esse filho agora se vê na obrigação de receber esse patrimônio, e como que eu vou cuidar desse patrimônio? Né? Porque gerir patrimônio, eu não conheço faculdade que faz isso até hoje. Né? Eu não vejo. A pessoa forma em administração, mas não sai da faculdade sabendo administrar um negócio. Né? Eu, quando formei em Direito, eu saí da faculdade, mal sabia fazer uma procuração e uma petição de juntado. Vai aprender na prática. Né? Então, quando a gente olha por esse lado da manutenção da prosperidade, da manutenção do patrimônio e de como transferir esse patrimônio, se você envelopa isso dentro de uma linguagem que o herdeiro está mais acostumado, é mais fácil você atrair o interesse dele do que o contrário. Né? E se a gente pegar hoje as diversas gerações que a gente tem, gerações X, Y, Z e tal, você vai ver o seguinte: quanto mais plugado na internet a pessoa está, mais ela acredita que existe renda passiva. Né? E o conceito de renda passiva, na minha percepção, ele é deturpado. Né? Porque fala assim, investe nisso, que isso aqui vai trabalhar, esse dinheiro vai trabalhar sozinho para você e você vai ganhar. Cara, nenhum dinheiro trabalha sozinho. Se você entregar o dinheiro na mão de um assessor de investimento, de um agente de investimento, e você não souber conversar com essa pessoa, a chance desse investimento dar ruim é muito grande e você perder dinheiro. E é muito comum pessoas que vendem patrimônios gigantes, colocam aí 10, 15, 20, 50 milhões de reais no banco e depois de alguns anos está sem dinheiro. Né? Isso não acontece só com quem não tem cultura e educação e ganha na loteria e perde tudo. Isso acontece com milhares de herdeiros que recebem patrimônios grandes, mas não sabem lidar com isso, não tem percepção de dinheiro, percepção de valor e acaba perdendo tudo, né? E aí você se sente como, né? Trabalhei tanto para construir isso e estou vendo uma situação como essa, né? Uma situação que me entristece muito particularmente, e trabalhando com sucessão há 15 anos e assessorando dezenas de famílias nesse período, uma situação que me entristece muito é ver um avô hoje tendo que sustentar um neto. Porque os filhos não conseguem produzir o suficiente para que os netos tenham a mesma qualidade de vida e o mesmo padrão de vida que o avô, a avó tem capacidade de proporcionar e que proporcionou para o seu filho. E é natural, como ser humano, que eu, se fosse avô e tivesse vendo isso, eu jamais ia permitir que um neto não tivesse o mesmo padrão de vida. Mas essa falta de conhecimento, essa falta de treinamento pode levar a uma situação muito pior, que é a perda do patrimônio. Os números mostram aí no mercado que os fundos de investimentos mais do que quadruplicaram nesses 7 anos. Por que esse mercado cresce tanto e tão rápido?
E por que o fundo de investimento é uma alternativa para investir em SCP e SPE? Acho que o fundo de investimento ele é uma alternativa que substitui com mais eficiência as SCPs, que são as sociedades em conta de participação, e as SPS, que são as sociedades de propósito específico. O fundo de investimento ele é mais seguro e ele tem maior capacidade de investimento, e com essa legislação nova, se o fundo se adequa aos itens, ao contrário da SCP e da SPE, ele vai te dar o rendimento isento, né? Porque a SPE, Sociedade de Propósito Específico, ela é uma sociedade, ela é uma empresa. Então, eu quero investir em conjunto com outras pessoas na construção de um prédio residencial ou comercial, e a construtora e incorporadora me oferece a oportunidade de falar assim, olha, você pode comprar um apartamento ou uma loja ou uma sala para pagar durante a obra, ou se você não quiser o imóvel, você investe uma cota de dinheiro e você fica sócio da SPE, e no prazo de X anos, quando o prédio estiver pronto, nós vamos vender o prédio, vamos comercializar tudo, e depois que a gente vender e comercializar, nós recolhemos todos os impostos e você sai com o seu lucro. Até 31 de dezembro de 25, legal, eu saía com o meu lucro, já tributado, sem cobrar nada. E a sociedade em conta de participação a mesma coisa, né? Então, seja investindo como SPE ou SCP, até 31 de dezembro de 25, o dinheiro que eu recebia, devolução do meu investimento, ele vinha acrescido do ganho e ele não tinha nenhum imposto complementar. Hoje, com a legislação nova, eu vou receber esse dinheiro de volta, aí ele vai somar lá naqueles 800 mil do exemplo que a gente deu, e vai gerar mais 10% de imposto. Então, o fundo de investimento ele se torna uma ferramenta maior, né? Aí, voltando ao início da pergunta, por que cresceu tanto? Cresceu muito e vai crescer muito mais. Um conjunto de fatores. O risco é menor para o investidor. O déficit de construção no Brasil é gigantesco. Então, se eu olhar pelo lado do agronegócio, falta estrada, falta silo, falta ponte. Se eu olhar pelo lado habitacional das cidades, falta moradia, seja casa popular, seja apartamento popular, seja casa ou apartamento para classe média baixa, para classe média alta, para o rico, falta tudo. As cidades estão em expansão. Se eu olhar para o lado industrial e comercial, falta galpão para logística, falta galpão industrial para modernização, falta tudo. Então, a expansão imobiliária, ela é plena. Toda vez que uma determinada região do país, e nós temos um país continental, toda vez que ele recebe um investimento, seja público ou privado, ele vai gerar uma demanda de construção, ele vai gerar uma valorização imobiliária, ele vai gerar uma série de coisas. Então, os fundos de investimento, eles crescem e vão continuar crescendo, os fundos de investimento imobiliários, pela necessidade do mercado. De um lado, você tem o investidor, a pessoa que tem o dinheiro disponível para investir e que quer investir com mais segurança, que quer investir em longo prazo, que acredita que existem bons gestores como de fato tem, que tem bons administradores como de fato tem, que tem bons bancos de investimento como de fato tem. E as pessoas falam assim, bom, já que eu tenho aqui este ano, eu trabalhei o ano todo, consegui gerar uma economia e tenho uma poupança de R$200 mil. Bom, eu posso deixar esses R$200 mil aplicado numa coisa só e eu posso dividir. Então, quando eu penso em mix de investimento, carteira de investimento, investir em fundo de investimento do agronegócio ou fundo de investimento imobiliário é uma boa oportunidade. Investir em debênture estruturada, a depender de quem é o emissor, a depender de quem é o investimento que está sendo financiado, é um bom negócio. E esse negócio ainda me vem com a isenção do imposto. Então, no longo prazo, se torna um bom negócio. Então, fundo de investimento, todos os segmentos, né? Seja o fundo imobiliário, seja o fundo de direito creditório, seja o fundo multimercado, todos eles estão crescendo muito. Rigidez, controle, legislação que muda pouco, a legislação é muito rígida, fiscalização regulatória muito forte, né?
muito material disponível. Então, tudo que o gestor e o administrador faz é público, ele tem que divulgar, está disponível no site dele, está disponível no site da CVM, tem que ter publicidade, tem que ter comunicação. E você começa a fazer o mesmo investimento, né? E para mim, um negócio bem interessante é que o fundo de investimento, ele é para todos os públicos, né? Então, você tem a oportunidade de investir, vamos lá, o titular do cartório, ele investe num fundo que o substituto dele também pode investir, que o escrevente dele também pode investir, que o auxiliar administrativo pode investir, que a pessoa que cuida da conservação e limpeza pode investir. Ele é um investimento que cabe em todos os bolsos, entrega para todos eles a mesma segurança, o mesmo controle e a mesma visão de longo prazo. Então, déficit habitacional, déficit de infraestrutura, déficit de galpão, crescimento das regiões, crescimento da população, tudo isso faz com que os fundos cresçam. E agora, entre você escolher ter 100% da sua carteira de investimento tributada e você ter uma parcela dela que vai ser tributada, a tendência é que os fundos cresçam cada vez mais, né? E o momento que a gente está vivendo agora, dos escândalos, né? Fundo de investimento acusado disso, banco acusado daquilo, isso tudo só vem aprimorar a legislação, reforçar o controle, fazer com que os gestores, os administradores fiquem mais atentos, mais transparentes para poder trazer. E aí eu acredito que tivemos um crescimento acelerado dos fundos de 2017 até agora. O período da pandemia não foi um período bom para os fundos imobiliários, porque teve muita vacância de imóvel, mas agora a recuperação está sendo absurda, né? Então, ainda que no período de pandemia houve perda do valor patrimonial, a recuperação veio de forma muito acelerada e grande. Então, ele também serve como teste de resistência, né? Então, quando eu penso no investimento, pensando em 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de investimento, eu tenho essa condição. E os fundos crescem de forma acelerada, não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Então, a cultura de fundo de investimento como investimento familiar no Brasil, ela está presente há 30 anos, 35, 40 anos, mas ela está presente nos Estados Unidos, na Europa, há muito mais tempo, né? Todo mundo que gosta de assistir série de TV, né? Principalmente a série de TV americana, sempre vai ouvindo assim, porque meu pai deixou um fundo fiduciário, meu pai deixou e fez um fundo, né? Porque você tem ali na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, você tem efetivamente herdeiros que são herdeiros profissionais. Eles foram educados. Isso. Educados de que forma? Bom, você vai fazer o que você quiser, você vai ter a profissão que você quiser e todo o patrimônio da família está organizado dessa forma. Então, o patrimônio está organizado aqui dentro de uma estrutura que protege esse patrimônio, você vai ter uma mesada todo mês para você viver, em alguns eventos você vai ter outros valores para receber, você ingressou na faculdade, você recebe um valor extra, você formou na faculdade, outro valor, você arrumou um emprego bom, outro valor, você vai casar, outro valor. Mas a estrutura de gestão de patrimônio, ela é feita para durar a vida inteira. Ela é feita para durar, para ultrapassar a vida de quem criou, ultrapassar a vida do primeiro herdeiro, ultrapassar a vida do segundo herdeiro, né? É esse conhecimento que eu acredito que nós temos que não trazer para o Brasil, porque ele já está aqui, mas é esse conhecimento que a gente tem que difundir, né? Fazer com que as famílias efetivamente conversem sobre patrimônio, aprendam a fazer gestão de patrimônio e a gerir esse patrimônio de forma conjunta. E isso vai fazer com que os fundos cresçam cada vez mais. Com certeza, Márcio. E um titular assim, que trabalha 30 anos no cartório, ele ganha bem, mas precisa estar lá todos os dias. Qual é o sonho que a maioria deles tem, mas que nunca consegue realizar? O sonho dele é o meu, o seu, o nosso, de todo mundo, né? É conseguir criar um patrimônio, fazer um pé de meia que efetivamente possa te dar recorrência de recebimento no longo do prazo, né? Que é o que as pessoas erroneamente chamam de renda passiva, né? Por que eu falo erroneamente?
Eu não discordo que é muito bom você ter 10 imóveis alugados, te rendendo aluguel todo mês e que isso é uma renda em tese passiva. Mas eu não considero que essa renda é passiva, porque ainda assim ela vai te exigir conhecimento e trabalho, né? Porque se você não vigiar o seu imóvel, se você não cuidar do seu inquilino, se você não observar o que acontece na região onde aquele investimento imobiliário seu está, você vai perder dinheiro, né? Vamos olhar o que está acontecendo no centro das grandes cidades. Quem comprou um imóvel no centro de São Paulo na década de 50, 60, 70, jamais imaginou que ia desvalorizar tanto. Quem comprou um imóvel no centro do Rio de Janeiro, mesma coisa, no centro de Salvador, no centro da... Então, as áreas mudam, os investimentos mudam. Então, para mim não é passivo por isso, porque ainda assim vai exigir. Mas o ideal efetivo é que você tenha um patrimônio que possa te gerar renda a partir de um determinado tempo e que essa renda possa ser aplicada, né? Então, o titular de cartório, assim como eu, como você, como outra pessoa, o que ele busca é isso. Ter o dinheiro aplicado no banco é uma boa. Mas se eu tiver uma parte do meu dinheiro aplicado de forma que, além de me gerar o rendimento, ele também está valorizando a minha cota de participação naquilo, é o melhor cenário. E nos fundos acontece isso. Quando a gente fala de um fundo de investimento imobiliário enquadrado na forma da legislação que garanta a isenção, nós estamos falando de um fundo imobiliário que obrigatoriamente vai ter que distribuir 95% dos rendimentos dele. Sim. Então você imagina o seguinte, eu sou cotista de um fundo de investimento que ele aplicou na construção ou compra ou construção de loteamento. E esse loteamento ele vai ser vendido, financiado para quem compra o lote para pagar em 100 meses. A cada lote vendido, o lote do estoque valoriza o preço. A cada casa construída, o estoque de lote valoriza o preço. Quem compra para pagar em 100 vezes está pagando com juros. Quando eu vou somando esse rendimento da valorização mais o rendimento do financiamento, eu chego à conclusão, olha, eu investi num loteamento que tem 1.000 lotes, esses 1.000 lotes foram todos vendidos, 50% dele foi vendido a prazo, que está gerando isso. O fundo está tendo um rendimento de R$1 milhão por mês. Bom, se está tendo um rendimento de R$1 milhão por mês, separa o dinheiro necessário para pagar as contas de manutenção e gestão do fundo, o resto distribui para o cotista. E aí você começa a ter recebimento todo mês. Então você está vendo, ao mesmo tempo que você está vendo a sua cota de participação no fundo aumentar o valor, porque o patrimônio do fundo está crescendo com a valorização, você está recebendo dinheiro todo mês. E aí sim esse dinheiro poderia ser chamado de renda passiva, né? Eu tenho que vigiar? Tenho. Mas eu tenho que vigiar a gestão do administrador e do gestor e acompanhar os relatórios e quando tiver as assembleias, gritar, falar assim, opa, não concordo com isso, opa, estou satisfeito com isso. Mas o dinheiro começa a pingar. E ele começa a pingar todo mês, cair na conta todo mês, né? E diferentemente do investimento de bolsa de valor, que também é bom. Eu comprei ações de uma empresa, essa empresa paga lucros regulares, paga dividendos regulares, e eu estou lá investindo na bolsa, né? E daqui a pouco aparece na minha conta um depósito, R$800 de lucros e dividendos da ação tal, R$500, maravilha. Só que esse rendimento da bolsa, que já veio tributado, agora ele passa a ser tributado de novo. Então, quando a gente vem para os títulos incentivados, para os papéis, fica melhor. Então, para o titular de cartório, que trabalha, como você disse, fez na sua pergunta, 30 anos, né? Ele pode continuar tendo sim o seu imóvel próprio alugado e ganhando seu aluguel e recebendo, ter a sua propriedade rural, ter os seus terrenos para isso, mas eu acho que ter uma parte desse dinheiro que ele juntou na vida dele aplicado em títulos financeiros que são isentos de imposto de renda vão ajudar a, no frigir dos ovos, conquistar o que a gente sonha, né? Poder parar de trabalhar e ter dinheiro para viajar, ter dinheiro para passear, ter dinheiro para estragar os netos e por aí vai. E me diz uma coisa, se o titular alocasse, digamos, 500 mil ou 1 milhão em fundos de investimento,
que distribui renda mensal, né? Que tu estava falando um pouco sobre isso, estou trazendo um número aqui. Qual seria o impacto anual? E o mais importante disso, assim, a isenção do imposto de renda. Todo o rendimento do fundo, ele está atrelado à tese de investimento. Então, você vai ter fundo que a tese dele é comprar terreno para revender terreno, comprar galpão para aluguel, e você tem todo um conjunto. Mas eu acho que a forma mais fácil da gente enxergar isso é o seguinte: financiamento habitacional, né? Hoje a gente tem uma Selic de 15% ao ano e a gente tem o financiamento habitacional fornecido aí pelos bancos públicos e privados entre 11% a 14% ao ano. Então, eu tenho que considerar que o financiamento habitacional, na maior parte dele, no maior volume dele, ele está abaixo da taxa Selic. Mas se eu olhar na média, esse financiamento habitacional ele vai render 12% ao ano, entre 10,5% e 12,5% ao ano, considerando a Selic de 15%. Então, o fundo de investimento bem administrado, e se eu for ultra conservador, eu vou partir do princípio que ele vai me gerar, no mínimo, o mesmo rendimento que o mercado imobiliário renderia no financiamento habitacional. Então, nós estamos falando aí de média de 12% ao ano hoje. Só que ao mesmo tempo que eu financio, eu também sou proprietário do imóvel. Uhum. Então, eu tenho chance de ganhar, além dessa capitalização financeira, a variação positiva do imóvel. Então, se eu considerar que o fundo vai render 12% ao ano e vai me distribuir esses 12% ao ano sem tributação nenhuma, então se eu apliquei R$500 mil, eu tenho a tranquilidade de que eu vou ter R$60 mil no bolso, recebendo isso com regularidade, mês a mês, até somar essa quantia. Isso não vai ter imposto de renda, não vai somar no meu acréscimo. Mas a minha cota de investimento que começou o ano valendo R$500 mil, ela não vai chegar no final do ano valendo R$500 mil, ela vai chegar valendo mais. Uhum. Então eu vejo o crescimento do valor da cota e aí eu vou lá e faço o resgate. Aí você fala assim, mas Márcio, não vai ter tributação em nenhum momento? Vai. Quando você vender a sua cota do fundo, você está sujeito a uma tributação de ganho de capital, que é uma tributação única, 20%. A questão é que, para o fundo imobiliário enquadrado nos limites da isenção, o fundo tem que distribuir 95%, no mínimo 95% dos rendimentos dele. Então, se 95% no mínimo é distribuído sem tributação nenhuma, eu já recebi 95% do meu ganho sem tributação nenhuma. Sobre os 5% que sobra, parte não aumenta o valor da minha cota porque está cobrindo as despesas do fundo. A outra parte está subindo. Então, quando eu faço o resgate, eu vou ter uma tributação sobre o crescimento apropriado dele, proporcional. Mas esse rendimento também fala a legislação que é o seguinte, é tributação exclusiva. Então, sobre ele não vai acrescentar os 10%. Então, eu tenho uma facilidade maior de crescer o patrimônio dessa maneira. Muito bom. Juridicamente falando, é seguro para um titular de cartório investir em fundo? O titular de cartório, pelo que a gente vê da legislação, ele tem algumas limitações de função muito atrelado à ocupação dele, né? Então, um titular de cartório não seria correto ele utilizar do conhecimento dele para fazer negócio com o cliente dele, né? O fundo de investimento é um instrumento financeiro, né? É um instrumento financeiro regulado por lei própria, que está sujeito aos controles dos órgãos reguladores e ele está disponível para todo mundo, né? Então, o titular, assim como o titular de cartório, quer ver um exemplo legal? Tecnicamente, o titular de cartório não pode ser sócio de empresa que ele administre. Ele pode até ser sócio de empresa, mas não pode administrar, assim como outras funções públicas.
Mas o titular de cartório que é cooperado de uma cooperativa pode até ter cargo de administração da cooperativa, porque a cooperativa tem um privilégio. Então você tem algumas situações, né? Então o mercado financeiro ele está disponível a todos, né? Então nada impede que o titular de cartório ganhe o dinheiro como na sua serventia, pague os seus tributos e que depois ele aplique no mercado financeiro. Assim como ele aplica comprando ações na bolsa, ele vai aplicar comprando CDB, ele vai comprar comprando título da dívida pública, vai comprar uma cota de fundo de investimento, é a mesma coisa. E me diz uma coisa assim, com essa quantidade de fundos que tem no mercado, né? Com esse estudo que nós estamos fazendo para sanar uma dor de titular de cartório, qual o nosso diferencial em relação aos fundos que tem no mercado? Eu acho que o diferencial que a gente tem é levar a ele o conhecimento que ele precisa, né? O que a gente está se propondo a fazer aqui é mostrar para o titular de cartório quais são as possibilidades de investimento que ele tem, né? Ele vai investir livremente da forma como ele desejar e com quem ele desejar, né? Vamos imaginar um titular de cartório que seja extremamente abastado, que tenha uma família extremamente abastada. Ele pode constituir um fundo de investimento exclusivo para a família dele? Pode. Ele só não vai ter isenção como teria dentro de um fundo de mercado aberto listado, né? Mas ele pode também. Então acho que levar esse conhecimento para ele é a melhor forma. E do outro lado, quando a gente soma o conhecimento da Tixai com gestão de cartório, com o conhecimento que nós temos aqui na ID de organização patrimonial e de planejamento tributário e financeiro, eu acho que vai ficar difícil para alguns gestores de fundo não conseguir explicar direitinho como é que é o investimento, né? Porque a gente vai analisar efetivamente e falar assim, olha, esse mercado aqui ele é interessante, né? Mas você sabia disso? Você olhou isso? Esse relatório que o banco de investimento está trazendo, você está conseguindo ler, está conseguindo entender, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que a Tixai e a ID juntas nesse projeto, a gente consegue transformar a leitura do relatório bancário, do relatório da instituição financeira, do relatório do órgão regulador, a gente consegue transformar isso numa linguagem simples que dá conforto para o investidor aplicar o dinheiro. Acho que esse é o diferencial, né? Porque você tem dezenas de gestores, dezenas de investidores, mas qual é o gestor, qual é o administrador que consegue apresentar um relatório numa linguagem que esse titular de cartório, que os herdeiros dele, que o cônjuge dele, né, o marido ou a esposa, que os filhos ou que os netos consigam entender efetivamente como é que está sendo feita a gestão do negócio. Então acho que é esse ponto que é o grande diferencial. E pensando nisso, né, do lado da Tixai, por trabalhar na parte da gestão administrativa, dá para demonstrar para ele que aquela liquidez que sobra, que pode ser melhorada, que pode ser ampliada, ela pode ser investida de uma forma melhor. Do nosso lado aqui, pensando qual é a alternativa que tem para essa legislação para eu poder fazer um investimento melhor. Então, acho que o grande repasse de conhecimento e informação é o que nós vamos oferecer e o que vai fazer a diferença para ele. E Márcio, para a gente concluir, qual o prazo para se iniciar isso? Porque se a lei, a partir de 31 de dezembro de 2025, foi alterada, nós temos um gap de tempo aí de adaptação, mas tem uma data limite, né? Todos nós já estamos sujeitos aos efeitos da lei a partir de 1º de janeiro de 26. Para as pessoas que têm rendimento superior a 50 mil reais por mês, essas pessoas já estão sentindo desde fevereiro, né? Então, eu ganhei mais de 50 mil reais no mês de janeiro, apurei meus impostos, paguei os impostos em fevereiro e eu estou tratando aqui que eu estou na minha conta de movimento pessoa física,
eu movimentei mais de 70 mil reais, 80 mil reais, e a contabilidade registrou isso como receita. Então eu já estou sofrendo com o pagamento dos 10% adicional. Para quem é empresário, se distribuiu mais de 50% de lucro, vai ter que recolher o imposto complementar. Então, na prática, todo mundo já está sofrendo. O que a gente tem que analisar é o imposto de renda pessoa física mínimo, que seja aquela renda somada que ultrapassa 600 mil reais, ela vai ser objeto de declaração de imposto de renda em 27. Então, em 2000, no período de provavelmente março, abril de 2027, que você vai declarar o imposto de renda do ano de 26 e, consequentemente, vai apurar o imposto e tudo aquilo que não foi pago antecipado vai ter que ser pago de uma vez só. Agora, você imagina você chegar lá em março ou abril do ano que vem. Nossa Senhora. E você descobrir que tem um imposto complementar de 200 mil reais, de 300 mil reais, de 400 mil reais. E eu não tenho dinheiro na conta para pagar isso. E você não tem dinheiro para pagar. Então você vai ter que dividir isso para pagar para o governo, e essa divisão não é a custo zero, juro. Ela tem juro. E o juro é a Selic. Então, eu acho que assim, o quanto antes as pessoas puderem entender como funciona isso, o quanto antes elas puderem analisar as suas carteiras de investimento e migrar uma parcela da sua carteira de investimento para uma proposta dessa, para um investimento como esse que foi citado, um fundo imobiliário, um FIAGRO ou uma debênture incentivada, quanto mais tempo, mais meses permanecer nesse investimento, mais ele vai ter rendimento isento, que vai ajudar ele depois a pagar o imposto no ano que vem. Porque o imposto de renda que nós vamos declarar agora, março e abril de 2026, refere-se ao ano base de 25. E lá no ano base de 25, eu não tinha imposto de renda complementar. O imposto de renda complementar começou agora. Né? O imposto de renda mínimo começou agora e eu vou ter que pensar como que eu vou fazer daqui para frente. Então a ideia é que as pessoas tenham o quanto antes, né? Procurem informação o quanto antes. Né? Por isso que eu acho que é importante quem está assistindo a gente depois no final, vai lá, dá uma olhadinha no nosso site, no site da Tchai, no site da IDEA, no Instagram, vai vendo as informações, né? Dá uma ligada para a nossa equipe, conversa, porque vai perceber se tem alternativas, e essas alternativas vão ajudar a compor a renda e de uma forma a poder ter como pagar o imposto de renda complementar sentindo menos. Né? Pode até pagar revoltado, eu mesmo vou pagar revoltado, mas pode pagar sentindo menos. Márcia, agradeço aí imensamente, né, por todas essas informações, por esse despertar para o tema, que a gente quer fazer diversas conversas sobre isso, né, para formar as pessoas, divulgar mais esse conteúdo rico, e que esse conteúdo é dinheiro, sabe? E o dinheiro é onde mais dói. Dói. E dinheiro é onde a gente faz o movimento. Exatamente. Porque a gente não pode esperar. E se isso vai computar, e nós já estamos em março, já estamos no 3º mês do ano, e tudo que aconteceu antes, né, entre 1º de janeiro e hoje, já foi, não volta, né? Mas a gente pode fazer algo diferente nesses próximos 9 meses para refletir no nosso imposto de renda de 27. Isso aí. Então, fiquem aí alertas, fiquem atentos aos novos episódios aí do nosso podcast, e que a gente possa trazer esse conteúdo maravilhoso para abrir mais, né, essa mente sobre esses assuntos, e vocês conseguirem pagar menos impostos, e não só pagar menos impostos, ter uma lucratividade maior, uma prosperidade maior, né, uma sucessão maior desses rendimentos para suas famílias. Então, muito obrigada, Márcia, mais uma vez. Obrigada, equipe técnica que está aqui nos ajudando, né? E obrigada a todos vocês que estão assistindo. E além de assistirem, passe isso para os colegas titulares de cartório, são amigos de vocês, para eles também terem conhecimento sobre o tema. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigado, até logo.